Olá, sejam todos bem-vindos a mais estes momentos de estudo, de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, promovidos pela Sociedade Espírita Círculo da Luz. Vamos iniciar fazendo uma prece, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos no dia de hoje, agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo, por todos os ensinamentos que nos trouxe, aos amigos espirituais que orientam os trabalhos da nossa casa e aos nossos mentores, que eles possam nos auxiliar, abrir a nossa mente, o nosso coração para as reflexões que faremos hoje. Muito obrigada e que assim seja. O capítulo desta semana, o capítulo 13 do Evangelho, tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Um jornalista gaúcho, que já não está mais entre nós, chamado Paulo Santana, escreveu lá em 2004 uma coluna no jornal Zero Hora, onde ele questionava o que é, afinal, a caridade. E ele conta de uma situação no trânsito, em que ele estava parado em uma sinaleira, e um menino começou a fazer malabarismos em frente aos carros. Ele ficou observando aquele garoto e achou que ele tinha uma cara boa. Ele usou esse termo. O menino se aproximou do carro, ele abriu o vidro. O menino perguntou se ele tinha uma moeda e ele alcançou uma cédula. E o menino, muito feliz, disse: muito obrigado, que Deus lhe ajude, tio. E este agradecimento colocou minhocas na cabeça do jornalista. Ele se achou um tanto egoísta e passou a se questionar: será que ele tinha dado aquela cédula para realmente ajudar o menino? Ou será que ele tinha dado contando que Deus o ajudaria porque ele tinha ajudado o menino? E ainda se perguntou mais: o que tinha levado ele a dar a esmola para aquele menino? E ele mesmo respondeu: foi pela boa cara dele. Mas diante dessa resposta, ele passou a se autoacusar de estar julgando os pedintes pela cara e os discriminando pela aparência. Queria dizer, então, que ele não dava esmola quando os meninos não eram simpáticos? E ele ficou encucado com isso. E essas reflexões do jornalista já devem ter passado também pela nossa mente em algum momento. E elas nos encaminham ao estudo do capítulo de hoje, o capítulo 13, que tem como título esse não sabeis a mão esquerda o que faz a mão direita. Nestes tempos em que as sinaleiras estão novamente repletas, né, falar de caridade talvez seja uma coisa redundante, mas é sempre bom relembrarmos os conceitos espíritas da caridade, porque servir é sempre bom dentro do conceito de toda a religião. Mas a caridade espírita, ela é silenciosa, ela é secreta, ela é cheia de ternura, ela é cheia de amor. Só faz a verdadeira caridade aquele que a pratica secretamente, silenciosamente. Aquele que anuncia a sua caridade, chama a televisão para vê-lo distribuir alimentos, brinquedos, este já tem o seu pagamento aqui na terra, que é a admiração dos homens. Mas esta admiração pelos homens pouco importa para nós espíritas, porque nós sabemos que a verdadeira vida é a do plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem, um estágio curto. E a lição do capítulo de hoje, Jesus nos convida, né, a fazer o bem sem ostentação, fazer o bem por um impulso do nosso coração. Podem acontecer situações que nós estamos dando coisas e estamos fazendo apenas uma doação, mas não estamos sendo caridosos porque não tem o nosso coração ali, certo? Outra questão que o capítulo aborda é a questão de não humilharmos aquela pessoa que recebe. Quem anuncia o que faz, muitas vezes humilha aquela pessoa que recebe. Nós temos visto nas redes sociais as pessoas
servindo sopa, entregando cesta básica e fazendo selfie com as pessoas, né? Isso acaba quebrando a dignidade humana, que é a de sermos iguais, todos como filhos de Deus. E quem recebe essas doações também, ou esses atos de caridade, vamos dizer assim, precisam ser incentivados a uma vida normal, ao trabalho. Deve-se ensinar a pescar e não somente dar o peixe. Porque a nossa caridade pode criar dependência, pode criar parasitas. E este é outro cuidado que nós devemos ter, porque toda ajuda deve ser transitória e com ela deve vir a orientação, o estímulo ao progresso, o despertar do desejo de progresso nesse espírito, tanto material quanto espiritual. Então, criar dependência é um estímulo à preguiça, e a preguiça ela acaba levando à ociosidade e logo aos vícios. Nós costumamos ter impulsos e atos caridosos diante de infortúnios explícitos, né? As calamidades, a violência, as catástrofes, os deslizamentos, as inundações, o fogo, as epidemias, as pandemias, diante dos sofrimentos nos hospitais, as crianças doentes, pacientes do câncer, né? Então, isso provoca um sentimento de solidariedade e, consequentemente, a prática da caridade. E o Evangelho nos mostra a importância da caridade material, né? Aquela caridade quando nós envolvemos alguma coisa física, né? Mas ele explica que a maior das caridades, entretanto, não é essa material. A material ajuda muito, porque quem tem fome precisa comer, quem tem frio precisa ser agasalhado. Mas nem todos podem fazer essa caridade material. Mas todos podem fazer a caridade moral. Porque a caridade material é aquela em que a gente dá alguma coisa que a gente tenha. Eu tenho um casaco, eu tenho um sapato que eu posso dar. E a caridade moral é aquela que eu dou de mim mesma, né? Eu dou a minha atenção, eu dou o meu carinho, eu dou o meu ombro, eu dou o meu ouvido. Então, essa caridade moral, esse impulso, é aquele que nos faz perceber os infortúnios ocultos, né? E nos impulsiona a esse afago, ao sorriso, essa atenção. Às vezes, isso constitui uma caridade imensa. Os infortúnios ocultos, eles não ocorrem somente nos asilos, nos abrigos de infratores, nos hospitais, enfim, na violência doméstica, né? Estão muitas vezes ali na nossa casa, no familiar, nas vítimas da ingratidão, da deslealdade, da traição, do abandono. E isso pode estar acontecendo ali na família, ali no nosso prédio, ali no nosso bairro, ali no ônibus, a gente sentar ao lado de alguém que esteja precisando de ajuda. E a recomendação do Evangelho é ajude, ajude, ajude sempre, pois é assim que nós alcançaremos as virtudes abençoadas por Jesus e por Deus. E como é que nós podemos exercitar essa caridade moral, né? Pelas pequenas ações de cada dia. Como tolerar o semelhante, como aceitar os defeitos dos familiares, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar em um momento de raiva, esclarecer com paciência, sem cobrança, ouvir, só ouvir, ter paciência para ouvir, talvez seja essa uma fonte fecunda de caridade pura nestes tempos de pandemia. Quantos querem falar e não têm com quem? Quantos precisam de uma companhia e não encontram sequer quem lhes dirija o olhar? Então, quantos querem participar ajudando, mas não têm oportunidade? O capítulo de hoje nos deixa claro que a caridade ela tem a ver com os impulsos do nosso coração. Não consiste apenas na doação de bens materiais.
Agora nós estamos em tempos de campanha do agasalho, por causa desse frio, né? Que todo ano fazemos essas campanhas aqui no Sul. Mas tem havido uma campanhas, né, de cestas básicas, de alimentos, enfim, de distribuição de comida nas ruas, nas calçadas, né? Mas não podemos esquecer de uma prece por quem sofre, um gesto de consolo, um sorriso de esperança. São aspectos morais da caridade que não têm preço. E a caridade moral, ela pode ser exercitada de várias maneiras por todos nós. Podemos praticá-la, por exemplo, por intermédio de pensamentos. Como é que a gente faz isso? Orando por todos os sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, desejando sempre o bem do próximo. Uma prece feita de coração, ela certamente é ouvida e fará bem àquele a quem recebe. Emitindo sempre bons pensamentos para o outro. Os familiares dos que partiram com a pandemia, o pessoal da saúde atualmente, têm recebido muitas preces da população. Mas temos os doentes do câncer, nos hospitais do câncer, temos os criminosos, temos os políticos que também precisam de preces, né? Precisam de preces. Que tal se nós passássemos a incluí-lo nas nossas preces diárias? Porque normalmente nas nossas preces fazemos agradecimentos pelas benesses que recebemos e já saímos pedindo alguma coisa para nós, né? Quem sabe vamos pedir pelos outros. É uma forma de praticar a caridade, então, por pensamento. Podemos praticar também por intermédio de palavras, dando àqueles que convivem conosco um bom conselho, palavras de consolo, um estímulo, em fé em dias melhores, esperança na misericórdia de Deus, incentivando a prática do Evangelho no lar, da fluidificação da água, incentivando-os, quem sabe, a mudar de hábitos, né? Aquelas pessoas raivosas, rebeldes, intransigentes, né? Quem sabe uma conversa mais ao pé do ouvido, né? Jesus dizia, Lucas nos conta, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Aquele que tem amor dentro de si deixa escapar através de palavras fraternas o que ele tem dentro do coração dele. Então, que não percamos oportunidades de fazer esse exercício de caridade. Podemos fazer também a caridade moral por meio de ações, oferecendo ao nosso irmão, como eu já falei antes, um sorriso, tendo para com ele um gesto afetuoso, dispensando atenção, prestando pequenos favores, né? Tem um escritor chamado Léo Buscaglia, que conta que ele foi chamado para fazer para participar como jurado num concurso numa escola. E o tema da competição na escola era a criança que mais se preocupa com os outros. E o vencedor foi um menino cujo vizinho, um senhor de mais de 80 anos, acabara de ficar viúvo. E ao notar o velhinho no seu quintal, em lágrimas, o garotinho pulou a cerca e sentou-se no seu colo e ali ficou por muito tempo. Quando ele voltou para casa, a mãe lhe perguntou o que ele tinha dito àquele homem. E ele respondeu nada. Ele tinha perdido a sua mulher e isso deve ter doído muito. Eu fui apenas ajudá-lo a chorar. A pureza do coração das crianças é sempre fonte de ensinamentos profundos, né? Então ele foi ajudá-lo a chorar. Então quem de nós se dispõe a ajudar alguém a chorar, né? Então a caridade espírita é isso. É o impulso que sai do nosso coração e que sai de uma forma que não precisa ser ostentada, não precisa ser divulgada, não precisamos chamar a TV, não precisamos fazer selfie e muito menos publicar a selfie, né? E a caridade espírita também
ela não se limita somente aos encarnados, aqueles que estão vivendo aqui nesse plano físico, né? Nas fraternidades espíritas, diariamente os espíritos são orientados, são evangelizados, são demovidos de más intenções e são encaminhados a uma escola de luz. Essas oportunidades, sem dúvida, enriquecem a doutrina, mas enriquecem muito mais aqueles que estão ali no trabalho diário para servir aos que se encontram em sofrimento. Aqueles espíritos que tiveram a má sorte de desencarnarem em dívidas, com rancores, com ódios de toda espécie, eles sofrem pela consciência lá no plano espiritual, quando se dão conta, né, desses erros que eles cometeram. Então, são vítimas dos seus próprios atos e precisam ser ajudados. A comunicação com os espíritos, ela abre para o espírita também essa oportunidade de servir. E o Evangelho nos orienta também a servir sem esperança de retribuição. Porque muitos de nós fazemos ainda coisas esperando que a pessoa nos agradeça. Mas às vezes a pessoa achava que aquilo era um merecimento dela e ela nem agradece, né? Então a recomendação do Evangelho é: sirva sem perguntar, ampare com amor, socorra sem condições e estará seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Já imaginamos o que seria de nós se, magoado com a nossa ingratidão, Jesus nos abandonasse? Quantas vezes nós somos ingratos? Quase que todos os dias. Será que quando acordamos o nosso primeiro impulso é agradecer a Deus por ainda estarmos aqui, com os nossos olhos abertos, com nossos pulmões funcionando, ainda temos ar para respirar e nos mantermos vivos, ainda temos o sol, enfim, tudo o que temos no nosso dia. Nossa família, o trabalho, os amigos, a saúde. Então, todos nós praticamos ingratidão, né? Então, sirvamos e esqueçamos os ingratos, porque eles acabarão mais cedo ou mais tarde defrontando-se com a própria consciência. Aqui no Evangelho, nas orientações ali dos espíritos, um espírito guia, protetor, nos ensina que Deus permite que nós sejamos pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a nossa perseverança em fazer o bem. Nossa perseverança em fazer o bem. E o Chico Xavier dizia que a decepção que a gente tem com as pessoas, né, quando ficamos esperando ainda uma gratidão, que a decepção é a visita da verdade. Nós não observamos bem como é que era aquela pessoa, não aferimos de forma correta como ela era. E temos que ser solidários com os que passam pelas diferentes dores da alma. E também quando nós estivermos numa situação dessas, em que nós precisamos de ajuda, que nós saibamos valorizar os que se aproximam de nós querendo nos ajudar. Precisamos ser caridosos conosco. Deixemos o outro se aproximar. Saibamos nos abrir e aceitar ajuda também. Vamos olhar para as nossas mágoas, para as nossas culpas, para os nossos rancores. Ainda temos alguns, né? Examinemos melhor as nossas ações. Vamos nos responsabilizar por elas. Nem sempre nós acertamos. Precisamos perdoar o outro e perdoar a nós mesmos. Então aceitemos ajuda. Até Jesus foi ajudado. Lembram de Simão, o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz? Dos 12 apóstolos, o João, o Tiago e o Pedro sempre estavam com ele. Nós temos saúde, nós temos alimento, nós temos família, nós temos uma crença, nós temos a doutrina espírita, que é o grande sustentáculo da nossa vida. É o Consolador prometido por Jesus.
Ela restabelece o Evangelho, e o Evangelho é um hino de amor da humanidade. Vamos praticar a caridade sem ostentação, sem esperarmos nada em troca. Na coluna do Paulo Santana, já citada, ele diz que seja qual for o determinante dos impulsos dos motoristas que decidem dar algo aos pedintes, que ali é um dos raros momentos em que na vida moderna faça um pagamento sem exigir recibo ou nada em troca. E assim as sinaleiras se tornam, sob um certo aspecto, templos de solidariedade, onde se tem uma oportunidade para fugir por um instante das relações humanas marcadas pelo toma lá da cá. Que a partir de hoje, do conhecimento que a lição do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, nos traz, possamos estar mais atentos aos impulsos do nosso coração, que possamos estar mais atentos aos infortúnios ocultos e menos às câmeras de televisão, à exposição pública. Não busquemos o aplauso. E lembremos-nos sempre que todos temos capacidade de auxiliar. Não nos preocupemos se não temos palavras bonitas para dizer, ou se não podemos conceber uma saída miraculosa para uma dificuldade que alguém esteja atravessando. Nossa companhia, nosso ombro amigo, nosso dizer, estou aqui com você, são atitudes muito importantes. Na lição, Jesus ensina sobre fazer o bem sem ostentação, esclarecendo sobre o mérito de se praticar a caridade sem aguardar a aprovação dos homens. Então, na prática dessa beneficência, nem mesmo a mão esquerda deve saber o que faz a direita. Vejam a dificuldade, porque as mãos estão sempre juntas, né? Estão sempre juntas. Porque a caridade ela deve ser delicada e habilidosa a fim de não aumentar o sofrimento proveniente da necessidade. É preciso renunciar à satisfação do testemunho na terra, aguardando a aprovação de Deus. É isso que nos diz o Evangelho. A caridade ela é fruto do amor. É por amor que a caridade se exterioriza. Então, com atenção àquelas oportunidades diárias que surgem no nosso caminho, nós podemos exercitar a caridade moral e a material. Se podemos praticar a material, façamos. E não percamos as oportunidades de fazer a caridade moral. Essa caridade moral, ela nada custa. Embora seja bastante difícil de se praticar, pois que consiste em relevar as falhas alheias, em tolerar, em silenciar, em entender, em consolar, exercitando o amor ao próximo como a nós mesmos. E a caridade material ela deve ser exercida com desprendimento e amor, sem humilhar quem recebe. O Chico Xavier, o Emmanuel dizia, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, nos convidava, na verdade, nos convidava a exercitar a caridade nas suas diversas manifestações. E ele dizia o seguinte: para o faminto se reveste em alimento, para a triste é o consolo, para o ingrato é o esquecimento, para o enfermo é a visita, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o braço amigo, para o ignorante é o ensino, para o estudante é o concurso no aprendizado, para o mal é a paciência, para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo, para o orgulhoso é a humildade, para o impulsivo é a serenidade. Em tempos de redes sociais e das chamadas ostentações,
Pratiquemos então a caridade desinteressada, sem esperar o reconhecimento, a gratidão ou o retorno, movidos apenas pelo desejo sincero de ajudar ao próximo. Compreendendo então essa máxima de Jesus, fora da caridade não há salvação. Este capítulo é um rico capítulo. Ele tem os itens que não foram abordados aqui em função do tempo, mas eu deixo o convite para que todos possam apreciar a beleza desse capítulo, que fala então sobre fazer o bem sem ostentação, fala sobre os infortúnios ocultos, a parábola do óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição, e os espíritos nas instruções nos orientam sobre a caridade material e a caridade moral, que nós já ouvimos hoje. Fala-nos da beneficência, a piedade, os órfãos, fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão e fala também sobre a beneficência exclusiva. Então, um capítulo que traz muitos ensinamentos, que nós possamos encontrar aí também um tempinho para que possamos dar uma lida nesse capítulo e refletir um pouco mais sobre esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos auxilia a entender o que ele queria nos dizer. Então, vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de abrir um pouco mais os nossos horizontes e refletirmos um pouco mais sobre as questões da caridade. Às vezes, as pessoas pensam na limpeza do seu armário, querendo se livrar apenas daquelas coisas, e surge o questionamento: será que é a caridade a pessoa que organiza o seu armário e pega aquelas roupas e leva para uma casa espírita, para uma igreja, enfim, alguém que recolha esse tipo de coisa? Será que essa pessoa está fazendo caridade? Eu penso que a pessoa poderia simplesmente colocar essas coisas no lixo. E se ela ainda, em algum momento, pensou em levar para algum lugar para que alguém pudesse fazer uso disso, mesmo que ainda não tenha sido um impulso primeiro de pensar no outro, mas sim em si própria, na organização do seu guarda-roupa, mas já foi um degrauzinho, já começou. Né? Então não vamos ficar pensando, analisando que tipo de caridade os outros praticam, se praticam ou não praticam, se merecem ou não merecem. Vamos pensar naquilo que nós podemos fazer todo o dia. E todos nós podemos praticar a caridade moral. Agradeço então a atenção de todos e peço que acompanhem essa prece de encerramento. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanharam. Muito obrigado por este momento, pelas bênçãos que recebemos, pelas mensagens, pelos alertas e pela luz. Que essa luz também possa se estender aos nossos lares e por todos que lá circulam, que possam nos acompanhar no nosso dia a dia, nos dando força e proteção. Que possamos ser amanhã melhor do que somos hoje. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja.